Olá, meus caros amigos, estamos aí de volta com o Resolução de Questões de Direito Civil envolvendo as provas da FGV OAB, né? Especificamente para você, caro amigo aí, que vai fazer o 16º Exame Nacional de Ordem. E o nosso tema que a gente está tratando é contrato, né? Então vamos aqui, olha só, 8ª questão, já no quadro, para a gente fazer essa questãozinha aqui, que é da FGV de 2011, que caiu na prova da OAB. Muito bem, olha só. Em um instrumento particular, subscrito por duas testemunhas, um menor de 16 anos, sem bens, não estabelecido com economia própria, deixa eu só retomar aqui de novo, nem exercendo atividade laborativa, e sendo apenas estudante do curso secundário, isso aqui ele está dizendo aqui, ó, não tendo economia própria, não exercendo, está dizendo que está afastando a emancipação dele, né? Tomou por empréstimo a uma vizinha, sua amiga, a quantia de R$5.000 para participar de uma campanha de doação de fundos para seu time de futebol, autorizando que a referida mutuante entregasse em nome do mutuário, já tem uma estipulação em favor de terceiros aí, né? A referida importância diretamente ao clube esportivo, o que de fato foi feito. Não foi fixado prazo para o pagamento do mútuo. Se não foi fixado prazo, esse prazo será de, no mínimo de 30 dias. Está na lei, tá ok? Mínimo de 30 dias para obrigações pecuniárias. Nem houve previsão de juros, não tem problema, mútuo pode ser gratuito ou oneroso, no caso aí está sendo gratuito. Exigindo, entretanto, a credora o contrato de fiança de dois amigos do mutuário, solteiros, maiores e capazes. Recusando-se a pagar o empréstimo, foram procurados o pai e a mãe do mutuário, os quais se negaram a ratificar o empréstimo e se negaram a honrá-lo, sob o argumento de que não o haviam autorizado. Em face disso, assinale a alternativa correta. Muito bem, olha só. Quero lembrar para vocês que essa questãozinha, ou essa espécie de questão, ela já foi explorada 2 vezes no exame da ordem. Isso por quê, pessoal? Eu estou diante do chamado Senatus Consulto Macedoniano. Senatus Consulto Macedoniano, que é um artigo intrincado, errado inclusive, que está previsto no Código hoje no 588. E por que esse artigo é errado? Olha só, esse Senatus Consulto Macedoniano, que veio, portanto, do direito romano, trata-se de, a situação era, um senador de nome Macedo, por isso ele ganhou o nome aí do Senatus Consulto. O senador de nome Macedo, ele foi assassinado por seu filho menor, que estava premido por credores. Então, no intuito de pagar esses credores, ele acabou assassinando o próprio pai para poder ficar com a herança e desse dinheiro poder pagar os seus credores. E aí surgiu, pasmem, no direito romano, a ideia ou a noção de que o mútuo, o empréstimo, pensando no dinheiro, né? O mútuo feito a menor, sem autorização, claro, dos responsáveis, né? Não pode ser reavido nem do menor nem dos seus fiadores. Nem dos seus fiadores. Qual é o grande problema desse artigo 588, pessoal?
É porque o legislador, vejam vocês, olha só, ele se refere ao mútuo feito a menor. E aí eu pergunto a vocês assim, olha, quem é menor para fins de aplicação do 588? Menor de idade é a pessoa que tem menos de 18 anos. Com 18 eu adquiro a maioridade civil plena, não é? Capacidade civil plena, capacidade de direitos aliada à capacidade de fato, enfim. Então, o mútuo feito a menor, esse menor aí são as pessoas que têm abaixo de 18 anos. E o 588, ele se olvida, ele se esqueceu de que há uma diferença entre o menor de 16, o absolutamente incapaz, e o menor que tem entre 16 e 18 anos. Um é absolutamente incapaz, os atos são nulos. O outro, entre 16 e 18, eles são relativamente incapazes. Se a gente for para o artigo 180, por exemplo, a gente vai ver assim, o menor entre 16 e 18 não pode se beneficiar se ele, por exemplo, maliciosamente ocultou a cidade, enfim, mas é o menor entre 16 e 18. Porque o menor de 16, se ele é absolutamente incapaz, eu tenho que protegê-lo sempre. E o 588, e aqui é um erro, porque esse artigo vem sendo repetido desde os primórdios do direito romano, ele colocou na mesma sacola o menor. E aí pode ser o menor de 16 ou a pessoa que tem entre 16 e 18. Tá certo? Acontece que essa questão vem sendo explorada, já foi 2 vezes, hein, pela FGV, e eles estão indo na literalidade da lei. Então, o mútuo feito a menor. Que menor, Perazzo? Abaixo de 18. Não interessa se é absolutamente ou relativamente incapaz. O mútuo feito a menor não pode ser reavido nem do menor, nem dos seus fiadores. E tem mais, olha só. Cessa a disposição do artigo antecedente. Então, no artigo 589, cuidado, eu tenho as exceções. As exceções, tá certo? 589, vou pegar ele aqui para dar a redação, olha só. Cessa a disposição do artigo antecedente. Se a pessoa de cuja autorização necessitava o mutuário para contrair o empréstimo o ratificar posteriormente, então nesse exemplo aqui, se os pais desse menor ratificassem, né? Se o menor, estando ausente essa pessoa, se viu obrigado a contrair o empréstimo para os seus alimentos habituais, que não foi o caso, se o menor tiver bens ganhos com o seu trabalho, mas em tal caso a execução do credor não lhes poderá ultrapassar as forças, e aqui, olha só, de maneira, a questão foi muito bem elaborada, né? Ela colocou logo aqui, olha só, ele não tem bens, não tem economia própria, não exerce atividade laborativa, né? 4, se o empréstimo reverteu em benefício do menor, e veja que aqui no caso não foi, porque ele fez uma estipulação em favor de um terceiro, né? Porque o dinheiro foi repassado para um clube esportivo. E por último, se o menor obteve o empréstimo maliciosamente, que também não foi o caso. Então a questãozinha explorou de forma bem acentuada tanto o artigo 588 e o examinador tomou a cautela devida para não cair nas hipóteses do 589, tá certo? Que são as exceções. Qual é o problema que eu faço dessa questão? É aqui, olha, tanto o 588 como o 589 se referem a menor de forma indiscriminada, tá ok? Então, olha só, sem analisar as respostas aqui, qual seria a resposta dessa questão? O mútuo, nessa situação, o mútuo feito a menor não pode ser reavido nem do menor, nem dos seus fiadores. Vamos ver se tem alguma coisa que fala isso? Olha só. Letra A. Esse mútuo não pode ser reavido nem do mutuário, nem dos seus fiadores. Opa, logo a letra A. B de bola. Presumem-se devidos os juros pelo mutuário e seus fiadores. Não, se não houve a cobrança de juro, o mútuo pode ser gratuito ou oneroso. Isso aqui foi uma afirmativa que caiu no TRF da primeira região. Era CESP. Colocaram assim, olha, mútuo é um contrato unilateral, e unilateral porque ele só gera obrigação para o mutuário, que é devolver o dinheiro. Mutuante não tem obrigação porque o dar, o emprestar,
Como mútuo é contrato real, fez parte do momento de conclusão, tá certo? Mútuo é contrato unilateral que pode ser gratuito, se não tiver cobrança de juro, ou oneroso, se eventualmente tiver a cobrança de juro. Essa afirmativa aqui está verdadeira, está certa. Caiu para juiz federal, TRF da primeira região. Mútuo é um contrato unilateral, que apesar disso, não necessariamente vai ser gratuito, ele pode ser gratuito ou oneroso. Então vejam, e aqui eu faço uma outra afirmativa que é muito comum na teoria geral dos contratos, né? Todo contrato bilateral, obrigação para os dois, será oneroso, vantagem para os dois. Todo contrato bilateral será oneroso. E cuidado, porque essa é a única afirmativa que está verdadeira, hein? Todo contrato bilateral é, por sua vez, oneroso. Se eu for voltando, todo oneroso, então, será bilateral? Não, porque eu posso ter o mútuo, olha, que pode ser oneroso e continua sendo unilateral. Segundo, se todo bilateral é oneroso, então todo unilateral vai ser gratuito? Não, porque o mútuo é unilateral e pode ser também oneroso. Tá ok? Então, cuidado com essa afirmativa. A única afirmativa correta que eu faço em sede de classificação dos contratos é que todo contrato bilateral é oneroso, e só. Todo oneroso é bilateral? Não. Todo unilateral é gratuito? Também não. A única afirmativa correta é todo contrato bilateral, obrigação para os dois, será por sua vez oneroso, vantagem para os dois. Tá ok? Muito bem, letra C de casa. Esse mútuo é uma obrigação que apenas vincula o menor. E assim, quando vencido e não restituído, poderá ser cobrado apenas do mutuário, não sendo exigível dos fiadores perante os quais é absolutamente ineficaz. Não, nem uma coisa nem outra. Né? D. Não é válida, no caso, a negativa dos pais em honrar o empréstimo, que poderá ser cobrado deles, mas sem os juros. Também não, né, pessoal? Porque o mútuo feito a menor, sem autorização, né, dos pais, etc., não pode ser reavido nem do menor, nem dos seus fiadores. Letra A. E aqui eu peço e faço uma dica para vocês. Olha, muita atenção no Senatus Consulto Macedoniano do artigo 588. Tá ok? E tem um outro artigo também, pessoal, que também está meio errado não, está muito errado, e ele é analisado juntamente com 588, que ainda não foi cobrado na prova da OAB, mas eventualmente poderá sê-lo. É o artigo 824 do Código, hein? 824. O contrato nulo não é suscetível de fiança. Tá certo, fiança é acessório, segue o principal, né? Exceto se a nulidade resultar apenas de incapacidade pessoal do devedor. Cuidado com esse artigo, hein? Eu sei e eu me recordo, etc., que o acessório acompanha o principal. Então, se a fiança é acessória, a fiança acompanha o principal. Se o contrato principal é nulo, a fiança vai ser nula também, exceto se a nulidade resultar apenas de incapacidade pessoal do devedor. Esse artigo está mal redigido, porque esse artigo foi copiado do Código Civil passado, onde essa nulidade aí que se referia era uma nulidade relativa. É o que hoje a gente entende por anulabilidade. Mas como a FGV veio na literalidade do 588, que é o outro artigo errado, né, eu aposto também na literalidade do 824. Então, as obrigações nulas não são suscetíveis de fiança, exceto se a nulidade resultar apenas de incapacidade pessoal do devedor. E tem um parágrafo único exatamente dizendo que a disposição desse artigo não se aplica ao contrato de mútuo, porque no mútuo feito a menor, sem autorização, não pode ser reavido nem do menor, nem dos seus fiadores. Tá ok? Então, voltando aqui para o quadro, a resposta correta é a letra A, sem maiores dificuldades. Outra questãozinha, olha só. Contrato, etc., extinção dos contratos, né? OAB 2011, cláusula resolutiva, onerosidade excessiva, exception non ad implete contractus, lá do 476. Vamos ver aqui
qual é a questão que a FGV está me pedindo. Maria celebrou um contrato de compra e venda do carro da marca X com Pedro, pagando um sinal de R$10.000. No dia da entrega do veículo, a garagem de Pedro foi invadida por bandidos que furtaram o referido carro. Furtaram o referido carro. Muito bem, eu estou lendo aqui a questão, eu já me lembrei qual era, olha só. Essa questão, ela vai envolver uma prévia discussão, isso aqui é contrato de compra e venda, a obrigação que surge é uma obrigação de dar, e essa questão aqui vai envolver uma prévia discussão para saber se eu estou diante de uma obrigação que é de dar coisa certa ou incerta. E por quê? Olha só, e eu já falei isso vocês em aulas de obrigações, não é? Muito provavelmente cai uma obrigação de dar, tá? Uma questão que envolva obrigação de dar. Pode ser dar coisa certa, incerta, restituir, etc. Enfim, mas geralmente cai. Muito bem. A obrigação de dar coisa certa é quando o objeto ele é individualizado. Então só existe um objeto a ser entregue. E se esse objeto é individualizado e só existe um, eu posso afirmar então que eu estou diante de um bem infungível, né? Na hora que eu emprestei o meu carro para alguém, esse alguém não vai me devolver um carro qualquer, ele vai me devolver o meu carro. Então eu estou diante da obrigação que é de restituir, mas é restituir coisa certa. Agora, quando o bem é fungível, o que significa dizer que eu não sou obrigado a entregar aquele objeto, e sim um da mesma espécie, quantidade ou qualidade, a obrigação passa a ser uma obrigação de dar coisa incerta. Cuidado! Porque eu posso dizer assim, olha, eu tenho que entregar uma saca de café de 50 quilos da marca União, café modelo tipo exportação. E vejam que eu já determinei, inclusive, o gênero, a quantidade e a qualidade. Mas uma saca de café de 50 quilos da marca X, grãos tipo exportação, não sei, não existe uma única saca. Então eu continuo estando diante de uma obrigação de dar coisa incerta. Para ser uma obrigação de dar coisa certa, eu tenho que dizer assim, olha, eu devo entregar ao meu credor esta saca de café que está no meu depósito. É esta e somente esta. Então o bem está individualizado. Perceberam? Por que isso é importante? Porque isso é um pressuposto. Porque na obrigação de dar coisa incerta, eu estou no gênero, e o gênero não perece, genus non peri. Então diz o 246, na obrigação de dar coisa incerta antes da escolha, o devedor não pode alegar perda ou deterioração da coisa, ainda que a perda ou deterioração ocorra por fortuito. Então se eu tenho que te entregar, por exemplo, R$10, dá coisa incerta, até porque dinheiro é fungível, né? Eu não tenho que te entregar esta nota de R$10, eu posso entregar qualquer nota de R$10, posso até pagar tudo em moeda, posso pagar com notas de 2, de 5, enfim. Se eu sou assaltado, por exemplo, se eu perco o dinheiro antes de te pagar, eu não posso dizer que a obrigação está resolvida, porque eu estou diante de uma obrigação que é de dar coisa incerta. Agora, se eu estou diante de uma obrigação que é de dar coisa certa, aí eu posso alegar perda ou deterioração, como a gente já conversou aqui, né? Havendo perda ou deterioração, eu tenho que me perguntar, porque eu estou trabalhando com uma responsabilidade subjetiva. Então eu me pergunto, foi culpa ou não do devedor? Se foi culpa, perdas e danos. Se foi sem culpa, resolve a obrigação, né? E as suas nuances dependendo do tipo de obrigação. Por que essa questão aqui foi melindrosa? Olha só, a Maria celebrou um contrato de compra e venda do carro da marca X. Então, sei lá, ela está vendendo, por exemplo, olha só, um Corolla, né? O carro da marca X. Ora, se é um carro do carro da marca X, isso daqui, num primeiro momento, é obrigação de dar coisa incerta. Vocês concordam? Tem que entregar um carro, Corolla. Não interessa se é preto, branco, amarelo, enfim. Com Pedro, se ela já pagou um sinal de 10 mil. Agora, olha só aqui a questão como avançou. No dia da entrega do carro, a garagem de Pedro foi invadida por bandidos que furtaram o referido carro. Ah, então, peraí, o Pedro não vendeu um Corolla qualquer. O Pedro vendeu o seu carro que estava na vaga, na garagem. O que faz com que essa obrigação seja
uma obrigação que é de dar coisa certa. Dar coisa certa. Então, essa questãozinha aqui, primeira dificuldade, na verdade, eu acho até que foi um erro do examinador. Porque na hora que você fala entregar um carro da marca X, isso é dar coisa incerta. Aí eu tinha que presumir, que entender, que na verdade era o carro que estava na garagem de Pedro. Então Pedro não está vendendo 10 para ela escolher um carro. Não, Pedro vendeu para ela um carro. Ou melhor, o seu carro da marca X. E tem outra coisa aqui, que essa questão, por isso eu acho até que ela deveria ser anulada. Olha só. No dia da entrega do veículo, a garagem de Pedro foi invadida por bandidos que furtaram o referido carro. Eu não posso de antemão afirmar que se a garagem foi invadida por bandidos, isso daqui seria perda sem culpa. Tudo bem que a questão está me levando a isso. Olha, foi perda do objeto sem culpa. Sem culpa. Só que vejam, a garagem pode ter sido invadida por bandidos porque a porta, por exemplo, ficou aberta. A garagem pode ter sido invadida por bandidos porque o portão da garagem estava totalmente aberto, por exemplo, e não sei, né? Os bandidos podem ter ingressado e a chave do carro já estava na ignição, então isso aí é culpa. Eu não posso afirmar que o simples furto ou assalto, um roubo, enfim, eu não posso afirmar que isso é perda sem culpa. Depende do caso concreto. Tá certo? Bom, mas voltando aqui para a nossa questão, e o que eu posso então antever é o seguinte, olha, o Pedro tinha a obrigação que era de dar a coisa certa, e segundo a questão, houve perda do objeto, porque o carro foi furtado, sem culpa do Pedro. Como é que fica a obrigação, pessoal? Perda do objeto sem culpa, a obrigação está resolvida, né? E aí o valor eventualmente pago, até a título de sinal, é simplesmente devolvido a Maria. Letra A. Haverá resolução do contrato pela falta superveniente do objeto, sendo restituído o valor já pago por Maria. Ou seja, as partes voltam ao status quo ante. E o prejuízo pela perda do objeto é do proprietário. Res peri indômino. Prejuízo é do proprietário, só lembrando que nessa situação o proprietário ainda era Pedro, porque não houve a tradição do carro, né? Então essa letra A aqui seria a nossa questão correta. Olha só, não haverá resolução do contrato, pois Pedro pode alegar caso fortuito. Ué, agora eu não entendi. Se o Pedro pode alegar caso fortuito, então o contrato vai ser resolvido, né? Aqui, se fosse obrigação de dar coisa incerta, seria não haverá resolução, pois o Pedro não pode alegar fortuito, né? C. Maria poderá exigir a entrega de um outro carro. Não, artigo 313. O credor não é obrigado a aceitar coisa diversa, né? Ou seja, o devedor não será obrigado a pagar com coisa diversa, a contrário senso. Pedro poderá entregar outro veículo no lugar do automóvel furtado. Nem Maria pode exigir, nem Pedro poderá entregar outro carro. Artigo 313. Então, olha só, essa questãozinha, ela não chegou a ser anulada, etc., enfim, porque se eu entendesse que a obrigação era de dar coisa incerta e eu poderia ser levado a isso, mas aí não haveria nenhuma resposta correta, né? Porque a B diz não haverá resolução do contrato se fosse obrigação de dar coisa incerta, pois o Pedro, aí teria que ser não pode alegar o caso fortuito, né? Se fosse a obrigação de dar coisa incerta. Tá ok? Então a resposta correta, letra A, com as observações aí que eu fiz em relação à nossa questão. Muito bem, próxima, olha só, 10ª, estamos aí fazendo as questões de contratos, OAB 2010 agora, né? Durante 10 anos, empregados de uma fábrica de extrato de tomate distribuíram gratuitamente
sementes de tomate entre os agricultores de uma certa região. A cada ano, os empregados da fabricante procuravam os agricultores na época da colheita para adquirir a safra produzida. Vejam que isso daqui está envolvendo um comportamento pré-contratual, né? No ano de 2009, a fabricante distribuiu as sementes, como sempre fazia, mas não retornou para adquirir a safra procurada pelos agricultores. A fabricante recusou-se a efetuar a compra. O tribunal competente entendeu que havia responsabilidade pré-contratual da fabricante. E aí vai dizer assim, olha, a responsabilidade pré-contratual é aquela que... Vejam vocês, olha só. Eu tinha aqui o contrato, vou botar ele para cá, olha. Eu tinha aqui o contrato de compra e venda, que seria feito quando a empresa comprasse a safra, né? Só que existe aqui, olha, um momento pré-contratual. Não confundir com o pré-contrato, tá certo? Momento pré-contratual. E nesta fase pré-contratual, eu já devo o respeito à boa-fé objetiva. Vou escrevendo aqui em cima assim, olha, boa-fé objetivo, do 422, claro, né? Boa-fé objetiva, nesse momento aqui, pré-contratual. Fazendo com que, pessoal, eu não possa mais simplesmente mudar o meu comportamento. Então, a fase pré-contratual ou na fase pré-contratual, em respeito à boa-fé objetiva, existe a vedação, então vou botar non, do venire contra factum proprium. Non venire contra factum próprio. Tá certo? E mais interessante ainda, olha só, a doutrina vem já afirmando hoje em dia que em virtude do respeito da boa-fé objetiva numa fase pré-contratual, você não pode se voltar contra um fato que você mesmo criou ou aceitou durante muito tempo, fazendo surgir uma responsabilidade, olha só o avanço, hein? Que nesta fase já é objetiva. Olha só, porque os mais clássicos, perdão, iam até dizer assim, olha, a boa-fé, não posso estar fase pré-contratual, enfim, eu posso praticar ato ilícito. Ato ilícito é um 86, responsabilidade subjetiva. Doutrina mais moderna, numa fase pré-contratual, a responsabilidade que surge em homenagem, em respeito à boa-fé objetiva e à proibição do venire contra factum proprium, é uma responsabilidade objetiva, que a doutrina vem chamando assim, olha, de violação positiva do contrato. Violação positiva do contrato. Interessantíssimo isso daqui, hein? Tá certo? E aí vem as cláusulas suppressio, surrexio, etc., enfim. Muito bem. Então, olha só. A responsabilidade pré-contratual é aquela que, letra A, deriva da violação à boa-fé objetiva na fase das negociações preliminares à formação do contrato. É essa aqui mesmo. Né? Só lembrando que é a violação positiva do contrato e que essa responsabilidade, segundo os mais modernos, isso aqui ainda tem muito pano para manga, porque isso está sendo construído agora, mas segundo os mais modernos já seria uma responsabilidade objetiva. B, é aquela que deriva da ruptura de um pré-contrato, também chamado de contrato preliminar. Não confundir pré-contrato, que é o contrato preliminar, com a fase pré-contratual. São duas coisas diferentes, hein? C, surgiu como instituto jurídico em um momento histórico anterior à responsabilidade contratual. Também não.
segue o destino da responsabilidade contratual, assim como o acessório acompanha, segue o principal, etc. Essas aqui estão todas equivocadas. E aí, logicamente, que a resposta correta, a letra A de avião. Tá ok? Rápido intervalo e a gente volta aí resolvendo as questões, de contratos. Forte abraço.